E para abrir as manifestações da primeira mesa deste seminário, ouviremos agora o diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura. Bom dia a todos. Se me permitem, eu vou tirar aqui a máscara para facilitar aqui a nossa fala. Inicialmente, queria cumprimentar o Dr. José de Lima Ramos, Procurador-Geral do Trabalho, Coronel Marcelo, que está à distância, mas está nos acompanhando aqui, representante da Federação Nacional de Entidades de Oficiais de APMs, Dr. Felipe Ricardo, Superintendente de Fiscalização da NTT, quem a gente tem uma grande relação, assim como a gente tem uma grande relação de parceria com o Ministério Público do Trabalho, em capacitações, em ações ostensivas, repressivas. Cumprimentar também o doutor Luciano Lima, representante do Ministério Público do Trabalho. Acabamos de nos conhecer e já passou uma boa experiência que tivemos de forma integrada na capacitação na nossa universidade, em Santa Catarina. E, por fim, cumprimentar a iniciativa e o convite também, doutor Rodolfo Isolto, certo? Com grata satisfação que a gente participa desse evento. É um tema sempre que a gente discute diariamente na nossa instituição, né? 24 horas por dia. Senhoras e senhores, a gente trouxe aqui uma breve apresentação, tempo que nos foi dado, 10 minutos, para nos assessorar, nos balizar na nossa fala. Gostaria que, por gentileza, projetasse a apresentação. Isso. Pois bem, pode passar o primeiro slide, por gentileza. Pode passar? Acionando aqui. Tá. Dando uma amostra do que é a instituição, né? Então, nós temos aí 72 mil quilômetros de rodovias a serem policiadas em todo o Brasil, desses quase 17 mil na região de fronteira. É a quarta maior malha rodoviária do mundo. 60% de toda a carga, 80% de todo o PIB, de alguma forma, é transportado por esse modal. Chegamos ao maior efetivo da nossa história. Tá? Fazia mais ou menos 25 anos que nós flutuávamos ali em torno de 10.500, 9.500 policiais, baixando um pouco até, chegando até 8.900. E hoje nós estamos com 12.300 e com autorização mais de formação de 625. Então, certamente chegaremos ao topo da nossa previsibilidade, que é de 13.098 policiais. Para a gente é um desafio, porque crescer também traz seus desafios, né? É mais viatura, é mais recurso, é mais estrutura, é mais organização, planejamento, enfim. Somos distribuídos em 27 superintendências, cada estado tem sua superintendência, 150 delegacias e 370 unidades de fiscalização. E essa unidade de fiscalização é, de fato, onde a gente operacionaliza toda a nossa política, toda a nossa estratégia. É aí que a gente reside aí cerca de 80% de todo o nosso efetivo. E perpassamos diretamente cerca de 30% de todos os municípios brasileiros, 1.697 municípios. Se você puder passar, passou aí. Tá, esse é um dia de atividade da Polícia Rodoviária Federal, certo? 116 pessoas detidas, 31 veículos recuperados, 13 acidentes fatais com mortes, né? Ontem mesmo aconteceu uma tragédia, a gente pode dizer que é uma tragédia, 8 mortes no local, certamente vai subir esse número de mortes depois da entrada nos hospitais, isso no Mato Grosso. 178 acidentes atendidos, enfim, 110 quilos de cocaína. Hoje a gente já apreende uma média aí, talvez
ali equiparando com a Receita Federal, talvez 40 toneladas, 45 toneladas de cocaína serão apreendidas. Então, nós temos uma ênfase muito forte aí no combate às organizações criminosas. 1.152 testes de alcoolemia, essa é a nossa média. Logicamente que essa intensidade ela ocorre com maior envergadura aos finais de semana, entre quinta e domingo. Então, esse é um dia de atividade nossa. Trazendo um pouco do contexto histórico da nossa, na última década, né? Nosso esforço é muito maior do que essa última década. A gente começou a trabalhar com dados estruturados ainda antes do ano 2000, certo? Mas a partir de 2010, com o esforço mundial, também adotamos as nossas iniciativas e aí começamos com uma grande iniciativa que é o Rodovida. E aí falando de fazer um trânsito com responsabilidade social, o Rodovida ele reúne várias características, né, dessa iniciativa. É um esforço conjunto com todos os ministérios e, para nossa satisfação, depois de uma articulação muito forte no ano passado, ele se tornou um programa de governo do governo federal. Então, hoje ele é um programa de governo, onde todos os DETRAN nos seus estados também têm a obrigação de realizar ali entre dezembro e fevereiro. Por que esse período? Porque é onde a gente, historicamente, onde a gente sabe que há um incremento de recurso financeiro, pagamento do 13º, férias de janeiro, então há uma maior circulação de veículos e pessoas nas rodovias, pessoas essas que não têm tanto costume de circular. Então, historicamente, é um período que acontece mais acidentes com mortes, né, entre dezembro e fevereiro. E com o Rodovida a gente conseguiu, ou pelo menos equalizar essa curva, ou reduzir, inverter essa curva, a partir de uma atuação integrada com as PMs, com as polícias militares nos estados, em alguns estados mais do que outros, com as guardas municipais, com as secretarias de mobilidade em algumas cidades, a NTT em algumas situações, como foi esse ano, foram realizadas várias ações em pontos estratégicos do transporte clandestino, a partir de uma organização lá, de várias reuniões. Em seguida, passamos ao Penatran, já em 2018, foi organizada, a Polícia Rodoviária deu um grande impulso, talvez tenha sido ali a participação preponderante ali na organização da primeira versão, agora contribuiu com a segunda versão do Penatrans, que é o Plano Nacional de Trânsito, que era uma obrigação desde 2010. Em 2013 foi apresentado um projeto de lei e, de fato, somente em 2018 tornou-se uma lei. Enfim, são várias iniciativas que a gente demonstra aí que vem evoluindo. Além dessas, a gente pode dizer a nossa evolução tecnológica, que é significativa, vamos passar mais à frente. Os resultados estão aí, são a redução constante na quantidade de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias federais. Iniciamos a década com mais de 8.600 e terminamos com cerca de 5.400. Uma redução, houve uma flutuação para cima, agora em 2021, mas a gente já está vendo uma tendência de queda em 2022. Tecnologia da informação. Como é que a gente consegue fazer algo sem a informação estruturada e sem essa informação estruturada produzindo conhecimento? Então, vários sistemas foram criados, alguns deles já estão na segunda, terceira geração, certo? E o que é importante daqui para frente é esse aqui, que é o nosso sistemas multiagência. Hoje já são mais de 250 acordos de cooperação em andamento, desses cerca de 50 já em operação, onde nós estamos fornecendo de forma gratuita, sem esforço nenhum por parte daqueles municípios ou estado, que queiram adotar os nossos sistemas, assim o fazer. Então, assim, a gente está com 50 já em operação. A tendência é que até o final do ano a gente chegue aí nesses 250 até mais, e ao longo do tempo a gente vai inserindo todos que têm seu trânsito municipalizado a adotar esses sistemas. Isso vai nos facilitar porque a gente vai ter, de fato, dados suficientes para dizer onde é que estão as manchas de acidentalidade, aí sim, não só nas rodovias federais, mas também no interior dos municípios. Então, hoje a gente já está trabalhando com uma massa de dados enorme. Isso aí, eu acredito que para uma política nacional de trânsito é o que vai nos trazer e evidenciar os problemas do trânsito brasileiro. Temos uma postura de realizar um policiamento voltado para o problema, certo? Vários tipos de policiamento a gente utiliza, voltado para o problema, policiamento comunitário, policiamento orientado por inteligência, mas com relação ao trânsito especificamente, nós analisamos a partir de uma massa de dados. Hoje nós coletamos cerca de 300 informações nos registros que nós fazemos do atendimento de acidentes. Trabalhamos esse dado e direcionamos o nosso esforço para realmente atuar naqueles locais que há a maior necessidade. Então, atuamos em relação à segurança, intensificando a fiscalização em segmentos críticos e ações integradas, e aí a gente já trouxe o exemplo do Rodovida,
Então, hoje, nós trabalhamos aí com cerca de 100 segmentos críticos de 10 quilômetros e 8 segmentos críticos de 100 quilômetros. Esses 2,4% da malha respondem por 7,5% de todas as mortes que ocorrem. Esse programa que nós temos interno, ele tem uma projeção, um escalonamento. Em 4 anos, a gente quer atingir cerca de 10% da malha, onde acontece mais de 50% de todas as mortes. Também temos ações de educação para o trânsito, né, várias ações, Educas, FETRAN, Cinema Rodoviário. Temos o policiamento orientado. Esse policiamento orientado entra justamente num dos temas aqui do nosso encontro, que a gente faz um policiamento orientado para a lei do descanso. Então, fazemos um monitoramento, inclusive empregamos o serviço de inteligência nessas operações, quando elas ocorrem sistematizadas entre vários estados, e a partir de um monitoramento a gente identifica e aborda de forma mais assertiva os condutores que estão ultrapassando aquele limite regulamentar. Isso tem trazido vários resultados positivos, certo? Então, o esforço que a gente tem muitas vezes disperso, quando a gente faz uma operação com emprego de inteligência e com o esforço direcionado, a gente já consegue ter um resultado bastante significativo. E, por fim, estudos de intervenção em infraestrutura, né, fiscalização em segmentos críticos, a gente já falou, 100 segmentos críticos de 10 quilômetros e 8 de 100, contribuir com cerca de 7,5% de todas as mortes. As ações integradas, trago destaque aqui para para o programa que se tornou agora o Rodovida, mas são várias ações, com as polícias militares nós temos várias ações, é o principal parceiro lá da ponta, onde realizamos as nossas fiscalizações. Temos aqui uma relação próxima de integração com a NTT, então também, inclusive é uma orientação do nosso diretor-geral, se aproximar dos parceiros, e estamos abertos. Foram vários ACTs, nós tínhamos algo em torno de 30 ACTs na instituição, ampliamos essa mudamos essa postura, e hoje são mais de 300 ACTs, se não fechados, em andamento, compartilhando dados, compartilhando políticas e iniciativas. Ações educativas, várias ações, somente aquele vídeo do celular na semana passada, durante 5 dias que foi postado, teve mais de 1 milhão de acessos, certo? É um vídeo bastante procurado, então foram produzidos vários vídeos nesse sentido. Então, é uma campanha que a gente faz com a nossa comunicação social, logicamente suportada e assessorada ali pela coordenação do Camargo, que é a coordenação do policiamento de trânsito, que é justamente a área finalística em Brasília, que tem mais aproximação com os temas. Ações em passarelas, com ciclistas, com motociclistas. Então, nós temos públicos bem diferenciados quando a gente quer atingir alguma situação que a gente percebe que aquele público é quem está mais contribuindo para aqueles acidentes graves. Fiscalização orientada, nós temos várias. Antes de fazer uma fiscalização, nós fazemos lives para o nosso efetivo, então isso já é uma prática. Nós temos especialistas distribuídos por todo o Brasil, e a tecnologia hoje nos favorece essas lives. Então, nós fazemos lives para o nosso efetivo, obrigamos, inclusive, o nosso efetivo que está de serviço e aqueles que não estão a assistir alguns temas. São temas, muitas vezes, estruturantes dentro da instituição, e elas praticamente toda semana ocorre algum tema. Então, temos nivelamentos, temos difusão em massa, comandos coordenados, pelo menos uma vez por semana a gente tem um comando coordenado com determinado tema. Ao mesmo tempo, todas aquelas 370 UOPs param e vão desenvolver a fiscalização em direção àquele determinado tema que é coordenado, orientado pela política nacional. Por fim, nós temos aí que análise de trechos críticos. Isso aqui a gente já percebeu que a segurança viária é um tripé, né? Engenharia, fiscalização e educação. Então, estamos reforçando muito essa parte da engenharia, não a engenharia como forma de executar as melhorias de infraestrutura, mas a engenharia na forma de identificar os pontos críticos que merecem a atenção de alguma intervenção na infraestrutura. Então, nós temos painéis BIs, onde há levantamento a partir dos registros feitos pelos policiais nos BATs, e também da própria observação dos policiais. Isso tudo vai para dentro desse BI, e esse BI observa a data de entrada desse apontamento, qual o andamento que está sendo dado, e depois que ele sai resolvido aquele problema, se de fato mudou o comportamento dos acidentes naquela localidade. Alguns pontos de bastante êxito nesse acompanhamento que a gente faz.
Alguns estados a gente encaminha até equipes, encaminhamos scanners, encaminhamos equipes de perícia para fazer um levantamento bem mais apurado de superelevação, superlargura, dimensionamento da faixa, se ela está adequada para aquele fluxo, enfim. Então, esse aí é um trabalho que está sendo intensificado e já está trazendo excelentes resultados. Por fim, a gente aplica aqui alguns desafios, que é a ampliação da integração estruturada no Sistema Nacional de Trânsito. Ainda é um sistema, mas com pouca integração, especialmente lá na ponta, certo? Eu acredito que é um desafio para o Senatran, que está avançando rapidamente nesse sentido, mas a gente percebe que nos estados essa integração ainda acontece de uma forma muito pessoal e não sistematizada. O efetivo envolvimento da sociedade, apesar da mudança percebida do comportamento, a gente ainda precisa ainda mais do envolvimento da sociedade. Eu vejo nos últimos anos o que a gente avançou, né, as fiscalizações com cinto de segurança, que o pessoal hoje já utiliza com bastante intensidade, a própria motorista da rodada, que o pessoal busca fazer, ou se não utilizar o transporte público. Então, essa mudança de comportamento está havendo, ela está em andamento, mas eu ainda acredito que um envolvimento maior da sociedade vai acelerar esse processo. E evolução nos conceitos de diretriz de mobilidade, aí a gente traz todo um desafio do que está se discutindo lá fora, para dentro do país, tem muita coisa sendo discutida lá e que a gente demora a internalizar aqui no nosso país, certo? Então, traga esses desafios, eu vou acelerar porque o tempo já me esgotou, eu acredito, né? Então, era isso, uma apresentação para a gente esquentar para o debate. Obrigado a todos.